Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Semana Tech, o seu podcast semanal de tecnologia. Eu sou o Felipe Smoginski, editor do site da Info, e estou ao lado de Cauã Taborda. E aí pessoal, tudo bem? O homem dos reviews, e Fabiano Cândido. Olá pessoal, boa tarde. O homem dos downloads e outras coisas. Acompanhando este podcast está a Aline Monteiro. Oi, gente. Que nos segue nas redes sociais, já que este podcast, além de ser oferecido no formato áudio, também pode ser visto em vídeo, ao vivo, pelas redes sociais. Quem está nos acompanhando neste momento e quiser fazer intervenções, comentários, perguntas, faça-o, será muito bem-vindo. Manda uma carta para o endereço. Mande uma carta para fax, para o telefone. Se vocês quiserem mandar um desenho por fax. No som, Carlos Eduardo Silva, o Cadu. Sou eu. Pessoal, todos aí já dançaram The Harlem Shake? Ainda não, mas tô pirando nesse meme novo aí, sensacional. Você achou engraçado? Achei bem engraçado. Não, é muito maluco. Durou muito o Psy, vários meses até aparecer É uma coisa nova, né? Uma bizarrice nova. É uma música antiga, né? É uma música, inclusive, que fala de terrorismo e tal, uma música meio pesada, assim, pra ganhar a simpatia das pessoas dessa forma. Pra quem não sabe, a gente tá falando de um novo viral aí do YouTube, The Harlem Shake. Milhões de pessoas estão assistindo e uma boa parte delas gravando os seus próprios mashups, suas próprias versões. É uma música que toca, né? Começa com uma pessoa balançando, se mexendo, o restante do grupo que acompanha essa pessoa parada, de repente tem uma reviravolta na música, você leva o tom da música e todo mundo começa a se mexer. O pessoal do Google, aliás, gravou uma versão. No escritório? No escritório não. Lá na sede do Google nos Estados Unidos, eles têm uma parte que tem vários bonecos do Android, as versões do Android, como o Jelly Bean, o Ice Cream Sandwich. Então eles começaram, todo mundo abraçado com os bichinhos e de repente eles começam a pular, todo mundo. É bem engraçado. No campus, digamos assim. No campus do Mountain View. Isso. Muito bem. Que bobagem. Lembra um cara que também que saiu pelo mundo fazendo a mesma dancinha, não sei se vocês lembram, que ele até veio pra São Paulo e tudo mais. Eu ganhei dinheiro com isso, né? E todo mundo imitava essa dancinha desse cara, era muito engraçado. É um traço interessante da cultura digital, vamos dizer assim, né? De você conseguir replicar um comportamento, sempre de forma muito fugaz, né? Logo vai desaparecer. Vai parar. É igual o planking, né? Que ninguém mais faz planking. Tem um negócio que é um planking mais hardcore. Aí você dá medo. Que é o Skywalking. Você já viu os vídeos de Skywalking? Dá medo do Skywalking. Você já viu os vídeos de Skywalking, sim. cara? É muito assustador. Que eles vão andando até a ponta. Como o próprio nome sugere, né, as pessoas... É comum isso na Rússia, né? O movimento começou na Rússia, né? De garotos russos escalarem torres de telecomunicação, grandes arranha-céus, e caminharem sem nenhum equipamento de segurança ali na raça. Deve ter tido muita gente que morreu. Um morreu, foi preso, porque, né, deve ser ilegal como é aqui o também, governo né, russo fez coisa. Tem um que o cara se pendura numa barra de construção civil, a tipo 150 metros do chão. Só de pensar, arrepia. E faz um exercício, assim, se solta e pega de novo. Só de pensar, arrepia. É uma moda... Charles Darwin, né? Porque o cara morre e sobrevive. Com certeza. Sobrevivência das espécies, né? Exato. O menos adaptado. Não, é horripilante. Eles gravam, eles levam câmera de alta definição lá pro... São lindas as fotos. Sim. Mas o comportamento é estúpido. Você tá arriscando sua vida... Pensou como essa moda pega aqui? As pessoas começam a subir em prédios. Fazer plank em São Paulo. Gente. Você não dei ideias. Pessoal, um tema que teve desdobramentos nessa semana pós-carnaval é a disputa entre a Apple e a Samsung. Não, brincadeira. Parece brincadeira, mas não é. É uma disputa entre a Apple e a Gradiente. O que a Gradiente fez para rivalizar com a Apple? Não, é engraçado, né? Para quem não acompanha a história, em 2000 a Gradiente entrou com um processo de registro da marca iPhone no país. 2000, não existia o iPhone da Apple ainda. Tudo em caixa baixa. Tudo em caixa baixa. Aí em 2007 a Apple lançou o iPhone no mundo todo. E até 2007
não tinha saído nenhuma decisão sobre esse registro que a Gradiente pediu em 2000. Aí em 2008 saiu um registro, né, do INPE falando, não, Gradiente, você pode usar a marca iPhone, você é dona da marca iPhone e está registrada para você. Mas é que a Gradiente também passou por uma fase muito ruim. Aí né? agora, no final de 2012, a Gradiente lançou um Lançou smartphone. uma linha, porque eles têm um período, né, Lançou legal para um lançar usar comercialmente um o nome iPhone movido a Android. E aí quer que a Apple pare de usar esse nome. Obviamente que ali na lei está escrito que quem tem a razão, em tese, seria a Gradiente. Mas é meio ridículo se a gente for pensar, pelo menos é a minha opinião. O iPhone é conhecido como iPhone no mundo inteiro, a Apple registrou assim. E era uma marca que já existia, outras empresas já tinham registrado esse nome em várias partes do mundo, sabe? Obviamente que se a Gradiente entrar na justiça para proibir a Apple de usar a marca iPhone aqui, é uma coisa tão nonsense, assim, acho meio absurda. Eu acho que isso vai terminar em acordo. Vai Sim. terminar em acordo como foi na China, como foram em outros lugares. Como foi no mundo todo. É, E a Gradiente, muito provavelmente, vai tirar um dinheirinho da Apple. Sim, mas parece que tem aquela história também, né? Parece a Gradiente teria que ter usado a marca durante um período, isso que a Apple vai levar aos tribunais. Então, porque assim, quando você obtém o registro, em 2008, você tem até 5 anos para usar aquele registro. Se você não usou, ele caduca. Exato. É a linguagem que os juristas usam. Agora, a Gradiente lançou em dezembro de 2012, aí no último mês iPhone. do período caducável, ela lançou o smartphone. Então, assim, no rigor da lei, Sim. a Gradiente Tá com a correta. razão, sim. E tanto é que o INPE deu razão a ela, a Gradiente. Essa seria a decisão. Agora, soa meio ridículo. E assim. oportunista. E- Lembra aquela especulação de URLs que a gente tinha nos primórdios da web, que alguém registrava várias URLs, Show da Xuxa, Globo Esporte. aí eu vendia depois por um preço para as empresas que Exorbitante, teriam né? interesse nessas URLs. mas eu registrei primeiro. É, não está errado que a Gradiente está fazendo, mas moralmente soa estranho, sabe? Agora, Aos olhos da... agora a Apple faz isso também, né? Sim. Em outra escala, a Apple adora registrar patente que não usa. Exato, e patentes totalmente abstratas, né? Que é a maior crítica das outras empresas em relação Como o à Android e a Apple, aquela questão de deslizar... Cara, o Slide to Unlock, acho que é um exemplo bem... Porque, só fazer aqui contar uma breve história. O registro de patentes, ele foi criado porque no passado, que eu inventava uma tecnologia, tinha um esforço de pesquisa e desenvolvimento. Se eu não tenho a patente, você vai lá e copia no dia seguinte. Então você tira o incentivo para que exista investimento em pesquisa e desenvolvimento. Inovação. E inovação. Então, tudo bem. Então a Apple pesquisou e desenvolveu uma tecnologia e tal. O outro não pode ir lá e copiar. Né? Claro. Tem que garantir a quem fez a pesquisa um certo privilégio. No entanto, isso passou a ser patenteado coisas que não exigem pesquisa nenhuma. Por exemplo, Slide to Unlock. É uma ideia simples. A Apple chegou a processar a Samsung naquele processo que ela não venceu nesse ponto, que era a questão do retângulo, que o tablet e o smartphone eram retangulares. Mas, gente, quem é que patenteia o retângulo? Não dá. Então, sei Quem lá, é o dono da forma É que nem geométrica? carro, o imagina descendente do Pitágoras vai lá Viu? Aqui, alguém... É que nem carro, imagina se alguém patentear o triângulo, né? patenteasse modelo sedã, que tem lá a bundinha. Então quer dizer que nenhuma Poderia outra mais empresa poderia fazer o fazer um modelo carro sedã. Então, qualquer sedã. um para criar um smartphone inovador que não faz um triângulo assim que... É engraçado que tudo que a gente disser aqui, a Gradiente não se pronuncia de uma forma mais consistente, né, pra gente em relação a essa questão, mas possivelmente ela vai usar, a Apple vai comprar o direito do iPhone, porque não vai mudar o nome do iPhone no Brasil, como acontece em alguns outros fabricantes. A Motorola, por exemplo. Nos Estados Unidos, a Verizon é dona da marca Droid. Então, o Razor Max, não são Razor e Razor Max, são Droid e Droid Max. Então, lá acontece isso. Uma empresa, a operadora é dona de uma marca, acha mais interessante usar aquele nome, ela vai usar aquele nome, ponto. Aqui poderia o iPhone chamar outra coisa, mas a Apple não vai querer. A gente conhece a empresa, como ela agiu no resto do mundo, ela vai agir aqui da mesma forma. E a Gradiente, que está mal das pernas, vai usar essa graninha provavelmente, né, para
ajudar ali. Pra comprar um MacBook. Comprar um MacBook. A única coisa, quer dizer, Pra comprar um iPhone movido a iOS. o que pode acontecer às vezes, é o consumidor sofrer com as consequências por esse tipo de ato essa briga. Claro, imagina de repente sai um iPhone 5S aí a justiça decide que a Apple não pode usar a marca de jeito nenhum. Vai atrasar ela vai ter que recolher, vai atrasar a 5S. remessa, até negociar tal. Aí vai pro mercado negro, obviamente que isso vai ter no mercado negro. Então quem vai perder com isso se houver uma briga? Claro, é a Apple. Quando a iPad estreou no Brasil, tinha uma marca que fazia produtos cardíacos. Desfibrilador. Desfibrilador que chamava iPad. Aí, obviamente, chegaram a um acordo. Sim. Eu espero que cheguem logo a um acordo, que resolvam isso logo. E, enfim, a Gradiente foi uma grande marca no Brasil, né? Quando não tinha muitos eletrônicos de empresas estrangeiras no Brasil, a Gradiente era sinônimo de alta qualidade, assim. Microsystem da Gradiente eram excelentes, a gente via propaganda direto na TV, né? Era então, uma o empresa benefício forte. que a Gradiente tem, assim, nós estamos falando da Gradiente, que é uma coisa que estava fora da mídia, né? E vai ganhar um dinheiro inevitavelmente na onda da Apple. Devolver a marca iPhone para Apple. Os jornais americanos falaram sobre a Gradiente, assim, várias... Eles registraram um nome, esse nome virou um fenômeno mundial, e eles estão tirando uma onda em cima disso. Se a empresa tiver dívidas, talvez seja o momento para conseguir uma graninha para pagar as dívidas. Também não sei se também se levantaria muita grana com essa... Acho que sim. Deve ser, não, muita grana sim, deve ser coisas na casa dos milhões, né? Vai ser proporcional ao que é o peso da marca iPhone tem aqui no país, né? Então eu garanto que é bastante, assim. E você já testou o iPhone da Gradiente? A gente ainda não testou o Gradiente iPhone. Eu já mexi nele numa loja, num shopping, que tinha um standzinho ali da Gradiente. É um Android de entrada, Feature phone. Um smartphone básico, como muitos outros que existem por aí. Então, mas tem uma vantagem em relação ao iPhone. Ele roda Android. Ele aceita, uma vantagem que os brasileiros adoram. Ele usa 2 chips. 2 chips. Estou fazendo essa brincadeira porque a Gradiente divulgou um vídeo no YouTube, nas redes sociais, em que ela compara o iPhone dela com o iPhone da Apple. Ele diz basicamente, o iPhone da Apple é muito melhor, mas nós temos uma vantagem, ele tem 2 chips. Compre. Além de rodar Android. Vale procurar no YouTube, quem está ouvindo e vendo a gente, que eu preciso dizer, é engraçado. O iPhone da Apple tem tal, e o nosso aceita 2 chips. É bem assim mesmo, então é bem engraçado. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer. Foi que tinha um líder inovador, sem referências de Jobs. É um vídeo engraçado. É engraçado porque não há, assim, com todo respeito à Gradiente, mas não há base de comparação entre entre os 2 produtos. Se a gente for pensar do ponto de vista de marketing e comunicação, isso é um desastre, né? Porque é gerar e fomentar um absurdo e uma chacota em relação à marca muito grandes, assim. Mas a gente não sabe o que levou a Gradiente, né, a fazer isso. Gradiente, fale com a gente sobre isso. Conte pra gente o que vocês... A sua versão. A sua versão dos fatos. A sua versão dos fatos. Muito bem. Vamos ao terceiro tópico deste podcast. Os garotos do The Pirate Bay, aquela turma sueca que criou o super popular site de torrent, de links para torrent, que se envolveu em brigas judiciais em seu país natal, Suécia. Prisões, tá? Estreou esta semana um documentário, The Pirate Bay Away from the Keyboard, em que eles contam a história da criação desse serviço e os processos judiciais que eles enfrentaram. Um dos fundadores está, inclusive, preso nesse momento. O site tem o resultado final, o documentário, está disponível no YouTube. Eles também botaram em um site promocional. Quem quiser pode doar $10 ou pode assistir gratuitamente. E tem várias coisas assim que mobilizam tem legendas, a ideia colaborativa. Um é que a grana para financiar o filme foi obtida no Kickstarter, isso eu achei muito legal. Outra é isso que você falou, é um filme sueco, legendado em dezenas de idiomas, inclusive português. Legendado como? Assim, por meio de colaboração, né? O fã lá do grupo, né, do Pirate Bay, foi lá, legendou... um crowdsourcing, assim, gigante. Cada um fez uma parte. E as legendas são boas, assim, eu vi o vídeo... A qualidade é ótima. Provavelmente o cara viu em inglês e traduziu, porque não sei se tem fãs que falam
sueco. Só que em português, né? Ah, deve ter, né? Não, e é engraçado que o Pirate Bay, se a gente analisar ao Deve. longo Deve da ter. história, assim, desse tipo de site, ele é o herói da resistência, assim, né? Já foi Totalmente. tentado tentou-se fechar o Pirate Bay várias vezes. E nenhuma das vezes com sucesso, né? Ele saiu do ar por um tempo, teve um grande embate com a RIA por causa de música e as gravações em MP3. Hollywood também entrou com Hollywood ação. entrou com ação e ele tá lá, firme e forte, até Será hoje. que o Oscar vai mencionar o filme? Pirate Bay. E eles, engraçado que teve uma campanha, isso é até recente, para trocar o torrent file para magnetic link, né? Que é mais difícil de quem está vasculhando ou vendo qual é a origem do arquivo de torrent Sim. encontrar a informação. Então você nem baixa o torrent mais, né? Você clica ali num link que já automaticamente conversa com o seu cliente de torrent na sua máquina e E vai ele te baixando direciona alguma para coisa. várias partes e começa a fazer o download das pessoas que estão compartilhando Então arquivos na rede. é algo bastante engenhoso, assim, como uma Porque se organização. você refletir em torno de todos esses serviços que desafiavam a indústria do cinema e da música, acho que praticamente todos foram empastelados, assim, ou se ferraram por ações da justiça americana. Um dos pioneiros foi o Napster, né, inventado pelo Sean Parker. 99, né? 90 e 91, bolinha, é. e eu lembro que o Metallica fazia uns protestos contra o Napster e tal. O Sean Parker fez um acordo e transformou o Napster num serviço pago. de venda de Que música. morreu. Que morreu. Logo O depois. Casar também, Emule, todos, Morpheus, todos LimeWire, foram seguindo a mesma todos linha. foram ou sendo fazer um fechados. acordo ou assim, vamos fechar em troca de suspender os processos, etc. e Ou tal. outro serviço nascia e meio que E substituído. o próprio, até mesmo o Mega Upload, ele não fez acordo, mas uma hora ele foi fechado, né? E agora aparece um novo serviço, que é o Mega, e vamos ver no que vai dar. O The Pirate Bay, ele resistiu a todas as investidas, assim. E o pessoal, os criadores do site não ficaram ricos, né? Não. Eles Porque, por exemplo, são- sei lá, o Kim.com se tornou um homem milionário, né? Porque vendia espaço, né? Ele vendia espaço para as pessoas guardarem os dados e também cobrava se alguém quisesse fazer o download de forma mais rápida. Então, não foi o caso do pessoal do Pirate Bay. O The Pirate Bay, ele vende publicidade, né? Desculpa. Só que eles próprios revelam que essa publicidade é gerada a renda para manter os servidores funcionando, né? Sim, sim. Então ele tem aquela história do ativismo pirata, assim, né? Que até um Virou dos motos partido, do Partido Pirata. Que é a livre circulação de informação, assim. Então eles têm esse lado, assim, né? Dizem ir por essa linha, né? Enfim, e ele, ao contrário de muitas pessoas, esse pessoal do Pirate Bay tem apoio de vários ativistas no mundo, advogados que lutam até pela defesa deles, né? De forma gratuita até. Acho que é uma causa, em primeiro lugar, assim, vale a discussão, né? Sim. Não cabe a pecha, são criminosos, estão infringindo o copyright, etc e tal. Há que se fazer, há um debate lícito e justo questionar os aspectos que envolvem. Se, por um lado, é preciso garantir de que os produtores de conteúdo tenham uma remuneração, etc. Por outro, nós sabemos que é impossível você algemar a internet e que o compartilhamento de conteúdo é também uma forma de você conseguir disseminar a cultura, né? Então, aí há uma certa discussão filosófica até sobre a quem pertence o conhecimento, é só quem tem dinheiro para pagar, ele pode ser compartilhado quando aquele que compartilha não obtém lucro. Por exemplo, no caso do torrent, são pedaços de arquivos espalhados por redes de computadores. Então, ao contrário do Mega Upload, não existe um lugar que faz o storage daquilo, né? Então são usuários, que é eu trocando um pedacinho de arquivo com você e com você. E por que alguém tem que saber o que a gente está trocando e pode punir o agregador disso? Justamente, né? São vários aspectos que tem que ser debatidos, porque tem a individualidade das pessoas, a pessoa tem o direito de se comunicar com outras.
O site também não está armazenando absolutamente nada lá, porque o cara tem que ser culpado se ele não armazena nada. Além de informação dizendo onde tem as coisas. Né? Na verdade ele é isso, ele é um grande fórum e os usuários dão a tonalidade do uso desse Sim. fórum, né? Então, do mesmo jeito que tem usuário lá que divulga todos os filmes antes mesmo de sair no cinema, que as pessoas gravam com câmera e já legenda por lá para você baixar. Vaza de estúdio, às vezes. Tem os outros que estão lá divulgando o projeto de código aberto, seus próprios conteúdos. Então é uma samba do crioulo doido, assim, né? Tem de tudo ali dentro. Agora, uma coisa interessante é que a Interpol trata esses caras como criminosos, assim, como terroristas. Eles são acusados de fazer terrorismo, né? A Interpol é bem dura com esse pessoal. Um deles foi preso, acho que no Camboja, se não me engano. Isso, um deles. E eu não lembro qual, se foi o Peter. Não, o Peter não, chama Godfield alguma coisa. Ele estava vivendo no Camboja, foi preso e deportado. Invadiram o apartamento dele. Enviado para a Suécia. Esse está detido, ele está na cadeia. O Peter Sand está recorrendo e tal, então ele pode ficar em liberdade. E ele foi tratado na época como um terrorista, né? Cara, ele tem uma condenação da justiça sueca. Não, Aliás, a justiça da Suécia está metida em cada... Contra a liberdade na internet. Porque o problema do Assange também é com a justiça sueca, né? E lá foi, na verdade, um crime sexual, né? Mas assim, sospeitoso, né? Um crime sexual, assim... Que em outro país não seria, né? O próprio Peter Sand uma vez deu uma entrevista dizendo que ele acreditava que o Assange tinha que ir lá e responder a acusação na Suécia e resolver logo essa questão. Mas há o medo dele de, na verdade, ser deportado para outro país, né? Para outro país, leia-se Estados Unidos. Daí a punição vai ser bem mais severa. Porque aí supostamente lhe fariam acusações... que seria criminoso de guerra por ter pego informações do Pentágono. Terrorismo por ter pego informações de empresas. Então... É tensa a situação. Né? Ele correria o risco de um corredorzinho da morte ali, porque os segredos que eles alegam que foram vazados são bem punks, né? Ele é um inimigo público dos Estados Unidos nessa seara digital, que provavelmente é a nova frente de combate do governo norte-americano, acima do terrorismo, talvez, daqui pra frente. O presidente Obama faz todos os anos o famoso discurso do Estado da Nação. Sim. E este ano ele abordou justamente esse tópico, né? Ele falou bastante de cibersegurança, da necessidade de proteger as instalações da internet, instalações elétricas. Não, ele foi bem enfático e bastante até sensacionalista no discurso, porque ele afirmou, não, os hackers sabem o que nós trocamos de e-mails, eles invadem nossos segredos corporativos e nossos segredos de Estado. Isso é o presidente dos Estados Unidos afirmando que o governo norte-americano está vulnerável e já foi violado por ameaças externas de hackers. Então, e que essa é uma frente a ser combatida. As corporações americanas foram mesmo violadas. Né? Por exemplo, o Google na China foi atacado. Recentemente, o Wall Street Journal e New York Times disseram que estavam sendo espionados. Né? O governo americano foi também, né? Embora ninguém tenha... Bom, o Anonymous não pegou lá dados do FBI, da esposa do diretor do FBI. Tirou o site do Departamento de Justiça do ar. Então, a situação é mesmo de se prestar atenção. Agora, o próprio governo americano atua como um cracker, né? Vamos dizer assim. Tem uma frente de combate cibernética bem grande nos Estados Unidos, né? Dizem alguns... Por exemplo, que fizeram contra o Irã. O vírus que... Stuxnet, todo o mundo aponta para uma coisa industrial e maquinada por alguma nação um código americano, em tese. Talvez israelita-americano. Só para quem não conhece, assim, o Stuxnet é um código malicioso. Voltado a atacar plantas nucleares e de energia no Irã. Né? Então, como uma forma de desestruturar as tentativas do Irã de evoluir na questão nuclear. Ela dava um crash no sistema que controlava a centrífuga de entre outras coisas, urânio, enfim. Assim, tem outras coisas não online, por exemplo, o assassinato de cientistas iranianos, né? Teve um lá que o carro dele explodiu. Não dá para culpar os americanos ou ninguém por isso, porque não há provas, mas tudo indica, dizem. E o Kim.com, ele falou uma coisa agora no lançamento do Mega, que os Estados Unidos têm uma grande rede, um grande grupo
responsável por ficar olhando o tráfego trocado na internet. Diz que todas as conexões são observadas por computadores e as suspeitas são analisadas em tempo real. É claro que ele fala isso sem nenhum elemento que sustente essa afirmação. Mas quem duvida de que isso seja verdade? O ato assinado pelo Obama um pouco antes do discurso do Estado da União é relacionado a exatamente isso. É um tratado de colaboração entre as agências, empresas e o governo para troca de informação sobre ataques hacker e tudo mais. Ou seja, troca de informação, troca de dados e vigilância. Então está em discussão em vários projetos dos Estados Unidos essa vigilância que o governo norte-americano supostamente tem sobre os cidadãos e os usuários de internet no geral. Porque quando a gente fala de internet, não é só os Estados Unidos, né? Tá o mundo todo conectado. Sim. Então, peraí, é uma nação que manda na internet também? Então, como assim, né? Tudo bem aí, Aline? Alguma pergunta? Ninguém está... O pessoal tá pulando o carnaval. O povo tá de ressaca ninguém tá defendendo... Ainda. De quarta-feira de cinzas. Ninguém tá defendendo o Obama. Mas só para amarrar esse assunto, o Obama tem uma visão que é muito interessante. Ele é um cara muito antenado, é um cara que fala muito de tecnologia, de inovação. Né? Logo quando ele venceu a primeira eleição, ele convidou o Eric Schmidt para ser um dos conselheiros dele, né? Ele promoveu aqueles jantares em que estava Zuckerberg, Steve Jobs, e outros personagens da indústria de tecnologia, né? Na campanha eleitoral, eu lembro quando o rival dele falou que a aeronáutica e a marinha americanas estariam supostamente defasadas, ele rebateu dizendo, olha, a gente não tem que construir navios ou aviões desse tipo, temos que desenvolver drones. Ele já apontou para uma visão mais avançada, falava sobre preparar os trabalhadores americanos para os empregos do futuro, as profissões que ainda vão existir. Ele demonstra assim ter uma visão bastante avançada, né, quando se fala de tecnologia. O grupo político dele usa muito bem o Twitter, né, nas eleições, essas coisas. Exatamente, além de ser o cara que não nessa reeleição, mas no primeiro... Sim, usou... Eles usam várias ferramentas foi muito emblemático, né, como ele usou isso. Big Data. Até né? Engraçado, outra característica do governo dele, a resposta que eles deram ao pedido para construir uma Estrela da Morte, que é inteira fundamentada sobre o diretor do Departamento de Ciências com referências do universo Star Wars, assim. É um texto que você chora de dar risada, assim, porque é uma resposta à altura do nível de nerdice das pessoas que pediram para os Estados Unidos ter uma Estrela da Morte. Então, é um cuidado com o universo nerd, geek de tecnologia bastante grande, assim. Que é também uma forma dele trabalhar a imagem dele, sim. Mostrar como um cara... antenado, vanguarda. Um cara de vanguarda, né? Tipo, vamos saber arrumar computador, sabe? Um cara que... Ao contrário do Bush, que ia andar com o Walk Machine e caía, quebrava... engasgava com pretzel. No discurso da reeleição, assim, ele falou um tema não tecnológico, mas ele, por exemplo, disse assim, nossa missão não estará cumprida enquanto nossos irmãos gays não tiverem seus direitos iguais e tal. Que é até uma declaração corajosa, porque a sociedade americana meio que é muito, em parte, é muito conservadora, né? Mas ele levantando umas bandeiras que, gente, evidentemente daqui a alguns anos vai ficar óbvio que sim, claro. Né, aqui no Brasil, de repente, seria um suicídio político, por exemplo. Essa bandeira, se ele levantasse. E ele pega e... Num país tão mais conservador que o Brasil. Sim. Interessante. Muito bem. Pessoal, termina aqui mais uma edição do Semana Tech. Temos um encontro marcado na próxima quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.